Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 20, contexto da palavra. Deus chama Abraão e ele faz promessa. Versículo 1. Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, com todas as referências. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, abençoarei-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Referência do versículo 2, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei uma nações, reis sairão de ti. Referência do versículo 2, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. O versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis. E abençoarei os que te abençoarem, maldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor tinha dito, foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Versículo 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, todos os bens que havia adquirido, e as almas que eles acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Referência do versículo 5, livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 31. E tomou Tera, Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abrão saiu com ele de Ur, dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. O versículo 6 do capítulo 12 de Gênesis. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de More, e estavam então os cananeus na terra. Referência do versículo 6, livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 18 e 19. E o Avedeu, e o Zemarreu, e o Amateu, depois se espalharam as famílias dos cananeus. Versículo 19. Foi o termo dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimar.
e Zeboim até Lasa. Referência do versículo 6. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana, como Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. O versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. Edificou ali um altar ao Senhor, que ele apareceram. Versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, aí ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Referência do versículo 8, livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 4. Contexto da palavra: Abrão volta do Egito. Versículo 4. Até o lugar do altar que Dante ali tinha feito, Abrão invocou ali o nome do Senhor. O versículo 9 do capítulo 12 de Gênesis. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Referência do versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Contexto da palavra: Isaque vai gerar por causa da fome. Versículo 1. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Referência do versículo 10, livro de Salmo, de número 105, verso 13. E quando andava de nação em nação, de um reino para outro povo. O versículo 11 do capítulo 12 de Gênesis. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, diz a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que eis mulher formosa, bonita e vista à vista. Referência do versículo 11, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 14. Contexto da palavra: Abrão desce ao Egito. Versículo 14. Aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, muito bonita. O versículo 12 do capítulo 12 de Gênesis. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e te guardarão em vida.
Referência do versículo 12. Livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 11. E disse a Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Eles mesmos matarão por amor da minha mulher. Viu? O versículo 13 do capítulo 12 de Gênesis. E disse: peço-te que eis minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Versículo 14. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito bonita e formosa. Referência do versículo 14, livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 7. Contexto da palavra: Josué em casa de Potifar, versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Referência do versículo 14. Livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vou ler mais uma vez. Do capítulo 26, do capítulo 5 e o versículo 26, o versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Tá vendo? Não podemos tentar em mulher para cobiçar com ela, não. Senão nós entramos no adultério. O versículo 15 do capítulo 12 de Gênesis. E viram os príncipes, e vieram os príncipes de Faraó, e garraram diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Referência do versículo 15, livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 2. Contexto da palavra: Abraão nega que Sara é sua mulher. Versículo 2. Havendo Abraão dito que de Sara é sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Falta de vergonha. Versículo 16 do capítulo 12 de Gênesis. E fez bem Abrão por amor dela. E ele teve ovelha, vaca, jumento, servos e servas, jumentas e camelos. Referência do versículo 16, livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 14. Então tomou Abimeleque ovelha e vaca, servo e serva, e deu a Abraão, e restituiu ele Sara, sua mulher. Coitado de Abraão, sempre passava tribulação. O versículo 17 do capítulo 12 de Gênesis. E feriu, porém, o Senhor a Faraó e sua casa com grande praga,
por causa de Sarai, mulher de Abraão. Mulher de Abraão. O Senhor Deus fez uma coisa boa, porque o homem não pode mexer com a mulher do homem que é casado, não. Isso é uma falta de respeito e uma falta de consideração à palavra do Senhor. Referência do versículo 17. Livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 18. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Referência do versículo 17, livro de Salmo, de número 105, verso 14. Não permitiu a ninguém que oprimisse. Por amor dele, repreenderei, dizendo. Referência do versículo 17, livro aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Contexto da palavra: permaneça a caridade fraternal. Versículo 4. Venerado seja entre todos os matrimônios, eleito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus julgará. Tá vendo? Às vezes você não quer arrepender enquanto está em vida hoje, que é muito mais fácil, e querer deixar para o dia do juízo, Deus vai julgar você. Lá não tem chance mais não. O que tem de você fazer, faz enquanto você está com vida. Hoje, arrepende dos seus pecados e procura ter uma vida de santificação na presença de Deus. O versículo 18 do capítulo 12 de Gênesis. Então chamou Faraó Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Referência do versículo 18, livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 9. Então chamou Abimeleque Abraão e disse-lhe: que nos fizeste, hein? Em que pequei contra ti, para trazer sobre mim o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Mas você, Abimeleque, mexeu com a mulher de Abraão. Por isso é que o Senhor castigou, por causa da mulher de Abraão. Isso não é ação do homem fazer, não. O versículo 19 do capítulo 12 de Gênesis. Porque disseste que é minha irmã, por isso tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te embora. Versículo 20, para terminar. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e tudo o que tinha. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 20. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel.
para terminar. E voltando lá, o homem não pode, o homem casado não pode mexer com mulher de outro homem, não. Não pode mexer com moça, não pode não, porque ele tem de honrar a esposa da sua mocidade, aquela que o homem casou com ela. O homem não pode arrumar outra mulher sem ser a esposa dele, não. Se ele, aconteceu Satanás destruir seu casamento, o homem tem de ficar sozinho. Se ele separar, tem de ficar sozinho até a morte, ou senão até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele não pode nem pensar de forma alguma ter desejo de arrumar outra mulher enquanto a mulher dele tiver vida. Não pode, porque se ele fazer isso, ele está desobedecendo a palavra do Senhor, a palavra de Deus, do Senhor Jeová. E a morte de Jesus na cruz, para ele foi em vão. Por quê? Porque ele desobedeceu a palavra. Então o sacrifício que Jesus fez por nós, ou por ele na cruz do Calvário, foi em vão. Então nós temos de valorizar a palavra que o Senhor fala com nós. Nós temos de obedecer essa palavra, porque é através dela que nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé na obediência da palavra de Deus. Nós não podemos sair fora da palavra de Deus, não. Nós temos que examinar as Escrituras, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 39, que está escrito lá: examinais a Escritura, porque nela que nós tem a vida eterna, é ela que nos testifica de Jesus. Então nós temos que examinar ela, a palavra, para que nós, através da palavra, nós tenhamos a santificação na obediência da palavra do Senhor. Se nós não examinarmos a Escritura, nós vamos cair no adultério, vamos cair na prostituição, vamos cair no roubo, na criminalidade, nas coisas do mundo. Por quê? Por que nós vamos cair? É porque que nós não examinamos as Escrituras, nós não procuramos saber nela o que nós temos de fazer, qual a palavra que o Senhor requer de nós. Nós temos sempre ficar com a palavra do Senhor. O que Ele falar com nós é que nós temos de obedecer. É o mandamento da palavra dEle. É o mandamento. Nós não precisamos obedecer aquilo que não está escrito na palavra do Senhor. Isso nós não precisamos obedecer, não. Mas nós temos de obedecer aquilo que está escrito da palavra do Senhor, está escrito nas Escrituras. Nós não precisamos obedecer nada que não está escrito nas Escrituras, não. Nós temos de obedecer o que está escrito, procurar a palavra para a nossa santificação. É isso que acontece com o homem que não tem temor à palavra do Senhor, porque não lê as Escrituras, ou às vezes quando lê também não valoriza aquela palavra e cai no adultério. Quantas pessoas pregador da palavra do Senhor Jeová e desviou, foi cair no ato de adultério, no ato de prostituição. Quantos? Porque não tem raiz profunda para aprofundar, não valoriza a palavra do Senhor Jeová, acabando, cai na fraqueza da carne, cai no laço de Satanás, porque não obedece a palavra do Senhor Jeová. Quando Satanás atenta a nós,
Nós temos de resistir Ele com a palavra do Senhor. Quando vir essas tempestades, nós temos que ficar firme na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que sofreu por amor de nossas almas, não foi a carne, não foi o Satanás. Nós temos de obedecer a palavra do Senhor, não é a palavra do homem, nem da mulher, nem da serpente, nem de Satanás, não. Nós temos de obedecer a palavra que está escrito, para dela nós ter a vida eterna. Que o Senhor Jeová abençoe todos nós com saúde, da graça, da força, da sabedoria, da coragem e dá muita graça e força para que nós possamos obedecer a palavra dele de acordo com o que está escrito nas Escrituras. Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jeová de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?